Então, gente, eu não queria estar gravando esse vídeo nessa noite de sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Havia planejado gravar um outro vídeo hoje à noite, mas adiei esse vídeo para sair aqui no canal só na semana que vem. Isso porque surgiu essa notícia mais urgente e infelizmente muito triste do falecimento do pastor Timothy Keller, que servia na Igreja Presbiteriana do Redentor em Manhattan, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O pastor Tim Keller foi diagnosticado com câncer pancreático ainda em 2020 e desde então vinha lutando, mas aprove ao Senhor hoje levar o seu servo para si. Eu recebi a notícia do falecimento dele ainda hoje pela manhã e assim como muitos cristãos que foram impactados pelo ministério e edificados pela vida e pregação do pastor Tim Keller, eu fiquei muito triste, obviamente, com essa perda inestimável para a igreja de nossos dias. Claro que, por outro lado, nós ficamos felizes porque foi um servo fiel e que permaneceu fiel ao Evangelho até seu último dia, ansiando por encontrar Jesus no seu leito de morte, conforme testificam os seus familiares. No dia de ontem, um dos seus filhos veio no Twitter oficial do pastor Tim Keller informar que ele estava recebendo alta hospitalar, pois estava internado desde então, justamente porque não tinha mais o que ser feito, mas somente cuidados paliativos no lar, onde ele veio a falecer hoje pela manhã. Timothy Keller era uma das mentes teológicas mais brilhantes dos nossos dias. Ele tinha uma capacidade ímpar de ler a cultura, de dialogar com os temas mais sensíveis e importantes da nossa contemporaneidade, e sempre dando respostas muito sábias e pautadas em uma excelente teologia bíblica. Ele era uma voz importantíssima na apologética cristã e muitos de seus livros, inclusive de apologética, se tornaram best-seller do The New York Times. E como na minha vida em particular ele também teve muita influência, principalmente no amadurecimento do meu pensamento político-social, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a ele, gravar esse vídeo em reverência e em memória da vida e ministério dele, e também gratidão a Deus pelo tempo que deixou Tim Keller conosco como um presente para a sua igreja. O primeiro catecismo que eu li integralmente, de capa a capa, foi justamente o Catecismo Nova Cidade, do qual Tim Keller é o principal organizador. Esse catecismo é publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. E eu elaborei uma série de estudos bíblicos em cada uma das 52 perguntas desse catecismo e ministrei em um grupo de estudo bíblico que eu possuía. Além disso, o livro dele, Justiça Generosa, foi o principal livro de referência que eu utilizei para um projeto de ação social e evangelismo que eu tenho elaborado neste ano juntamente com a minha igreja, no contexto aí da nossa comunidade, da nossa igreja local. Inclusive, o último vídeo que saiu aqui no canal mostra um pouco desse projeto, de ação social, de evangelismo, e que com certeza recebeu muita influência, está muito embasado em inúmeras das ideias que Tim Keller coloca no seu livro Justiça Generosa. Eu também fiz um post no meu Instagram pessoal falando como este foi o melhor livro que eu li no ano passado, em 2022, no contexto do meu estágio no seminário, isso porque esse projeto de ação social e evangelismo foi o que foi proposto para a minha turma no seminário de ser desenvolvido em nossas igrejas locais, e eu utilizei o livro do Tim Keller justamente como um livro de referência, e foi o melhor livro que eu li ano passado porque me confrontou em bastante coisa, me fez repensar muitas ideias que eu possuía em termos sociais, em termos políticos até mesmo, e também foi uma influência na minha maneira de pensar a graça de Deus como motivadora para que façamos justiça no mundo. Tim Keller também foi muito consultado por mim inúmeras vezes nas suas pregações para elaborar os meus próprios sermões. Era uma fonte de consulta muito segura, muito boa de se ouvir, porque ele era um pregador fantástico, um expositor bíblico como poucos nos dias de hoje. Ele tinha uma capacidade de abordar o texto bíblico, de explicá-lo com uma precisão e aplicá-lo de uma maneira que qualquer pessoa conseguiria entender, e por isso muitas vezes serviu de fonte de consulta para eu elaborar os meus próprios sermões. Então por isso eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a Tim Keller. Claro que a gente fica triste por essa perda inestimável, a igreja certamente sentirá muito a falta desse gigante da fé que foi Tim Keller, mas ao mesmo tempo a gente se alegra sabendo que ele está com o Senhor
na esperança da vida eterna, que não só ele, mas todo aquele que amar a vinda do Senhor Jesus, um dia receberá na ressurreição, quando nos encontrarmos com Tim Keller, inclusive, nos ares, e também com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir esse pequeno vídeo em memória de Tim Keller, grato a Deus pela vida e ministério dele, lendo um pequeno texto do próprio Tim Keller acerca da morte e da esperança cristã após a morte, que é a vida eterna. Olha só, o texto vai aparecer aí na tela também para vocês acompanhar a leitura. O texto diz assim: ao se deparar com a morte de Lázaro, seu amigo querido, o texto nos informa que Jesus chorou. Ele não fala, mas apenas chora. E então, quando Jesus vai ao túmulo, o texto diz que ele bufava de raiva. Jesus, o Filho de Deus, sabia muito bem que estava prestes a realizar um grande milagre e ressuscitar seu amigo. Seria de imaginar que ele caminharia para o túmulo serenamente, sorrindo e pensando: esperem até ver o que farei, vai ficar tudo bem. Mas em vez disso, ele chora, se entristece, fica irado. Como é possível o Criador do mundo se irar com algo em seu mundo? Só é possível se a morte for uma intrusa. A morte não fazia parte do plano original de Deus para o mundo e para a vida humana. Veja os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Não fomos criados para morrer, fomos criados para permanecer. Fomos criados para nos tornar cada vez mais belos com a passagem do tempo e não cada vez mais debilitados. Fomos criados para nos fortalecer e não enfraquecer e morrer. Paulo explica em Romanos 8, 18 a 23, que quando nos afastamos de Deus e nos tornamos nossos próprios senhores e salvadores, tudo se desintegrou. Nosso corpo, a ordem natural, nosso coração, nossos relacionamentos, nada funciona como foi criado originariamente para funcionar. Tudo está desfigurado, distorcido e quebrado, e a morte faz parte desse quadro. Por isso, Jesus chora e fica irado com a monstruosidade da morte. Ela é uma terrível distorção da criação que ele ama. A morte não é normal, não é como deve ser, não é como Deus criou o mundo. Dizer a morte é natural é endurecer e talvez até matar uma parte da esperança de nosso coração que nos torna humanos. Sabemos lá no fundo que não somos como as árvores ou a grama. Fomos criados para permanecer. Não queremos ser efêmeros e irrelevantes. Não queremos ser apenas uma onda sobre a areia. Desejamos no mais recôndito de nosso coração um amor duradouro. A morte não é o ideal, é anormal, não é uma amiga e não é correta. Não faz parte verdadeiramente do círculo da vida. Por isso nos entristecemos, choramos. A Bíblia nos instrui não apenas a chorar, mas a chorar com os que choram. Temos de chorar um bocado. Porém, para o cristão, a morte não é apenas motivo para a tristeza, mas também para a esperança. Quando o Filho de Deus se levantar trazendo cura em suas asas, quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que os montes e as árvores cantarão de alegria, pois nas mãos dele, finalmente, nos tornaremos tudo o que Deus planejou que fôssemos. E se é verdade que os montes e as árvores cantarão de alegria, o que seremos capazes de fazer? Por causa de Cristo, o cristão pode olhar para a morte e dizer: venha, não me poupe, faça o pior que puder. Atinja-me com teu golpe mais potente. Quanto mais me humilhar, mais alto me elevará. Com quanto mais força me acertar, mais radiante e glorioso serei. George Herbert disse: a morte costumava ser carrasco, mas o Evangelho a transformou em jardineiro. A morte podia nos esmagar, mas agora a única coisa que pode fazer é nos plantar no solo de Deus para que nos tornemos algo extraordinário. Muitos anos atrás, pouco antes de o conhecido pastor de Chicago, Dwight Moody, falecer, ele disse: em breve, vocês lerão nos jornais de Chicago que Dwight Moody faleceu. Não acreditem, estarei mais vivo que agora. E é mediante esse texto do próprio Tim Keller que termino essa homenagem a ele, essa memória ao ministério dele, à sua vida, sabendo que agora é que ele está mais vivo do que nunca, porque ele está com aquele que é a fonte de toda a vida, aquele que disse: eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Muito obrigado, Pastor Keller.